Oi, gente, bom dia. Como visto na última aula, a gente falou um pouco sobre função exponencial. Eu dei alguns exemplos. Agora eu vou dar mais dois exemplos sobre função exponencial para ficar um pouco mais na memória de vocês e para vocês entenderem um pouco mais como é essa aplicação da função exponencial. Já foi enviada uma lista de exercícios da aula passada. Então, cada aula vai ter uma lista de exercícios, são poucos exercícios cada aula, mas para vocês irem treinando. Então, aqui eu trouxe como exemplo 4, acho que foram trazidos 3 exemplos na última aula, então aqui eu trouxe como um exemplo 4. Então, aqui é um exemplo de juros. Vocês não precisam saber sobre juros para responder esse exercício, eles dão todos os valores que vocês precisam para resolver. Então, de primeira instante, assim, talvez vocês se assustem, tipo, nunca vi essa fórmula e etc. Só que vocês não precisam saber sobre essa fórmula agora, neste momento. Quem sabe tudo bem, ótimo, mas se não souber tudo bem, que é só uma aplicação. Então, lembrando que a função exponencial ela é aplicada em muitos lugares, na verdade, praticamente toda ela é aplicada, né? Porque ela vai assim como eu tinha falado na última aula, ela vai de um ponto muito baixo até um muito alto, muito rapidamente. Então, ela é muito aplicada em várias questões que tem esse comportamento na função. Então, vamos lá, vamos ler o exemplo. Certo montante pode ser calculado pela fórmula m igual c vezes 1 mais i elevado a t. Então, por que é uma função exponencial? A gente tem ali um expoente na nossa função, então a gente pode dizer que ela é uma função exponencial, em que c é o capital, i a taxa corrente e t o tempo. Então, o que ele está pedindo? Com um capital de 20 mil a uma taxa anual de 12%, qual será o montante após 3 anos? Então, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o M, né? Então, como vocês podem ver, ele deu o C, que é 20 mil, ele deu a nossa taxa, que é o I, que é 12%, e deu o nosso montante, que é o T, em 3 anos. Então, como eu falei, a gente tem todas as possibilidades ali para... Possibilidades não, a gente tem todas as... os ingredientes, né? Pra gente resolver essa receita. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exemplo 4. Novamente aqui, ó, eu tenho o meu C 20 mil. É bem interessante quando vocês têm vários valores assim, que vocês precisam colocar em uma fórmula ou aplicar, vocês colocarem sempre em um quadradinho antes. Quadradinho que eu digo, tipo, tudo juntinho para vocês saberem o que vocês estão trabalhando e como vocês vão trabalhar com esses valores. O meu I, ele é 12%, mas a gente não usa o 12% aqui. A gente sabe, acredito que vocês saibam, que quando a gente fala sobre porcentagem, a gente está dividindo o número por 100. Por isso que é porcento, que a gente está dividindo por 100. Então, 12 dividido por 100 vai ficar 0,12. Então, aqui no nosso I, a gente vai colocar o 0,12. A gente não vai colocar 12%. Mas quero colocar o 12%. Só que você tem que saber fazer essa conta, né? Você vai ter que somar aqui. Você vai ter que somar 1 mais 12%. E como você vai somar 1 mais 12%? Você precisa saber dele em decimal. Então, por isso que tem que fazer essa transformação aqui. E o nosso T, que é 3 anos. Então, a gente tem a nossa fórmula, m igual a c vezes 1 mais i elevado a t. E aqui eu já apliquei na fórmula. Aqui, que fica 20 mil vezes 1 mais 0,12 elevado a 3. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu C da fórmula, coloquei aqui, 20 mil. Peguei o meu I, 0,12, coloquei aqui. O meu 1 já era da fórmula aqui. E o meu T, 3, está aqui.
Então, fazendo essa minha continha aqui, eu somei 1 mais 0,12, que fica 1,12. Fazendo essa continha aqui, vamos chegar em aproximadamente R$ 28.098,56. Então, como eu falei inicialmente, né, talvez a gente nem sabia sobre essa fórmula, mas a gente sabia sobre a função exponencial e a gente sabia como aplicar isso. Então, fica facinho para a gente aplicar. A função exponencial é bem utilizada nessa questão de juros, de montante, capital. Vocês vão ver bastante sobre isso, acredito que nos próximos módulos. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo 5. Esse exemplo aqui, ele não é aplicado, mas ele é um exemplo que é interessante vocês saberem para a lista de exercício, mas também para vocês, quando verem alguma coisa, quiserem entender um gráfico, é sempre interessante a gente saber sobre o gráfico, porque o gráfico nos mostra muita coisa que às vezes a gente nem sabe, a gente nem conhece, e com o gráfico a gente consegue analisar bem isso. Então, temos a lei da função expressa por f de x igual 2 elevado a x mais a mais b. O b aqui está fora, né, do expoente. E o gráfico a seguir. Então, a gente tem esse gráfico aqui. Lembrando, o que é uma assíntota? Eu falei para vocês que quando a gente tem uma função exponencial que ela vem aqui assim, ó, pro zero, que ela tá indo aqui tão pertinho do zero, mas não encosta no zero, ela é uma assíntota no eixo x, né? Então, ela não vai ter esse número b aqui, porque ela não vai ter um deslocamento. Sempre quando eu tenho um número a mais aqui, é porque ela está se deslocando, essa minha função. Então, não vai ter aqui, ó, ela não está aqui no nosso eixo x, porque ela tem um deslocamento b aqui. Então, a gente tem que descobrir qual é esse deslocamento b aqui, ó, que fez ela vir aqui para cima. Qual é a assíntota dela aqui agora? É o 1, né? Por quê? Porque ela tá vindo tão pertinho do 1 aqui para baixo, ó, mas ela nunca vai encostar no 1. Então, a minha assíntota é 1. Então, qual que é esse meu deslocamento? Se eu fui do 0 para o 1, então o b aqui, ele vai ser 1. Ah, prof, não entendi. Vamos lá. Lembrando, uma função exponencial, ela tem como a carinha? Ela tem, vamos supor, 2 elevado a x. 2 elevado a x. A gente viu esse exemplo na aula passada. Como que era o gráfico dessa função? Ele é mais ou menos assim, né? Aqui é o eixo... Ficou meio torto. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Então, ela aqui, na verdade, ela tá vindo para baixo, né? Ela tá reta para baixo. Então, ela era mais ou menos assim, assíntota no eixo x. Mas agora, ela tá assíntota no 1 aqui, ó. Então, ela subiu um degrauzinho aqui, ó. Ela subiu um degrauzinho. Então, ela vai ficar assíntota no 1. Se ela tivesse assíntota no 2, o nosso B seria 2. Se ela tivesse assíntota no 3, nosso B seria 3. E assim sucessivamente. Então, quando a gente tem uma assíntota que não é no eixo x, a gente sempre tem um B que a gente tem que descobrir. Desculpa, gente. Quando eu tenho aqui um deslocamento aqui, que eu tenho tipo 2 mais 1 elevado a x, aí eu teria outro deslocamento, não seria mais no eixo y, seria um outro deslocamento. Tá? Então, vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, ter uma assíntota em um número que não seja zero significa que nosso B não é zero, logo o B é 1. Então, o B aqui está no 1, por causa desse deslocamento que essa minha função fez. Agora, vamos utilizar o gráfico para a gente descobrir qual é o nosso A. Então, eu tenho que o nosso f de 1, o 1 aqui, ele bate aqui no 2. Então, lembrando, f de 1 é o quê? O ponto 1 é o nosso ponto x, que aplicado no nosso ponto x1, a lei da função vai ser 2. O resultado da função vai ser 2. Então, por que é 2? A gente fez alguma conta? Não, a gente não fez conta nenhuma. A gente está analisando o gráfico. Utilizando o gráfico, temos que
Então, a gente só está analisando o gráfico agora. Por isso que eu falei, é interessante a gente saber sobre o gráfico, para a gente saber o que está acontecendo, a gente consegue ver muita coisa no gráfico. Então, sempre é bom a gente entender o que está acontecendo nesse gráfico. Então, aplicando no meu ponto x1, nessa minha função aqui, eu vou encontrar 2. Por que isso? Porque aplicando 1 aqui, eu encontro 2. Aplicando 2 agora, então agora meu x é 2, então aplicando 2 eu tenho 3. Então, o que a gente pode fazer? Eu peguei uma dessas aqui, ó, peguei essa f de 1 aqui, ó, f de 1 é igual a 2. Então, como vai ficar? Se f de 1 é igual a 2, então aqui é 2, tá aqui meu 2, igual 2 elevado. Por que 1 aqui? Porque eu tô usando 1 aqui ó, no x. Eu apliquei o 1 no x, né? Então, 1 mais a, mais 1, por que mais 1? Porque a gente encontrou que o b é 1. Então, passei esse 1 aqui para cá diminuindo. E fiz igual o 2 elevado a 1 mais a. 2 menos 1 é 1, então igual 2 elevado a 1 mais a. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar alguma coisa para esse 1, para que ele seja igual a essa base 2, para eu poder igualar os expoentes. Lembrando, a função exponencial, eu preciso encontrar as duas bases, precisam ser iguais, para eu poder igualar os expoentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso logo após esse exemplo, sobre equação exponencial. Mas aqui eu já vou dar uma introdução, porque já acontece isso aqui. Quando eu preciso igualar os expoentes, então eu quero igualar o expoente daqui para o expoente daqui, para eu descobrir esse A, porque eu preciso descobrir esse A de alguma forma, né? Como eu estou pedindo A, eu preciso descobrir esse A de alguma forma. Então, como eu faço para igualar esse expoente a um expoente aqui? O 1, eu mostrei para vocês na aula passada que qualquer número elevado a zero é 1. Então, eu posso elevar a base 2 a zero, que vai ser 1, certo? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, sempre quando eu tiver 1 e tiver do outro lado alguma coisa que eu quero igualar, para igualar os expoentes, eu coloco essa parte aqui, a base, que é 2, no caso, né? Nesse caso aqui, elevado a zero. Por quê? Porque é igual a 1. Então, eu daí vou poder igualar a minha equação aqui. Então, vai ficar 1 mais a igual a zero. Por que zero? Porque zero é o expoente do 2 na zero. E daí, passando 1 para cá, negativo, a igual a menos 1. Essa parte de equação exponencial vai ser agora falada daqui a pouquinho, mas sempre que vocês tiverem uma equação exponencial, vocês, para igualarem os expoentes, vocês precisam que as bases sejam iguais. Ah, tem uma base 2 e uma base 5. Não dá para igualar expoentes. Vocês vão ter que fazer alguma outra coisa para encontrar. E é isso aí. Não dá para igualar expoente que a base não seja igual. Lembrando, base é sempre a elevado a x. Então, a nessa base é aqui, ó. No caso, aqui nessa base é o 2, né? Então, vamos falar sobre nossas equações exponenciais. Nossa equação exponencial, ela vai ser bem parecida com o que a gente viu agora no exemplo anterior, mas ela vai ter algumas especificações, vai ter algumas coisinhas diferentes. A gente estava aplicando uma função exponencial e acabamos chegando numa equação exponencial. Mas aqui não, aqui a gente vai falar de equação exponencial agora. Então, eu trouxe uma definiçãozinha aqui, que equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Então, lembrando, o que a gente tinha na função exponencial? A gente tinha um f de x igual a elevado a x. Às vezes podia ter um mais b, às vezes podia não ter, às vezes podia ter um expoente x mais a, às vezes podia ter um expoente x mais 1, às vezes podia ter um expoente x mais 3, mas era uma exponencial, né? Aqui a gente está falando de equação, então vai ser a mesma coisa de que vai ter uma incógnita no expoente, no caso, vamos por 2 elevado a x, mas agora não vai mais ser uma função, a gente não vai mais construir um gráfico disso, a gente vai falar sobre a equação em si. Então, de cara,
trouxe um exemplo para mostrar para vocês, que é 1 sobre x, 1 sobre 3 elevado a x igual a raiz de 27. Eu vou resolver esse exemplo com vocês para dar uma ideia assim do que é essa equação, como que eu resolvo. Aqui a gente já tá vendo uma fração que é difícil pra caramba pra gente conseguir resolver. A gente sabe que fração é um pouco mais difícil para resolver. A gente tá vendo uma raiz, que raiz também é complicado de resolver, porque a gente tem que saber o que vai fazer para conseguir resolver essa raiz. Então eu vou resolver com vocês para vocês também não se assustarem. Quando a professora Roberta ensinou sobre potenciação, ela falou sobre, quando eu tenho um númerozinho embaixo aqui, de trazer ele para cima elevado a menos 1. Lembrando, quando eu tenho 3 elevado a menos 4, o que é? É que é 1 sobre 3 elevado a 4. Então, se eu não tenho nenhum expoente aqui no meu 3, então é elevado a menos 1. Elevado a x é igual a raiz de 27. Eu também frisei isso bastante na última aula, sobre essa questão do 3 elevado a menos 1, porque isso vai cair muita coisa. A gente sempre vê esse expoente negativo aí para transformar em fração, porque é muito mais fácil tu botar ele assim do que em fração, né? Porque fração é um pouco mais difícil de trabalhar, né? Então, é muito mais comum vocês encontrarem esse número assim. E ela também falou, a professora, que quando a gente tem raiz, a gente eleva a 1 sobre 2. Se eu tivesse uma raiz cúbica, ia ser 1 sobre 3. Se eu tivesse 27 ao quadrado, seria 2 sobre 2. Que daí, no caso, é aquele caso que a gente corta a raiz e o expoente, né? Mas se eu tivesse 27 ao cubo, seria 3 sobre 2. Então, sempre o númerozinho aqui em cima da fração é o número que está junto com o número aqui dentro da raiz, e o de baixo é o que vale essa raiz. Então, se ela é quadrada, embaixo vai ser 2. Se ela é cúbica, embaixo vai ser 3. Se ela sei lá, quíntupla, embaixo vai ser 5. Certo? Então, por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero... Qual que é a minha meta da equação exponencial? A minha meta da equação exponencial é eu deixar os dois lados da minha igualdade na mesma base. Então, essa base aqui igual a essa base aqui, para eu poder igualar esses meus expoentes e chegar no resultado do valor de x aqui. Então, vamos lá. Eu quero igualar as minhas bases, certo? A gente sabe que o 27 ele é divisível por 3. Por quê? Porque me fugiu o nome. Quando eu multiplico 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, na tabela de multiplicação do 3, quando eu faço 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, e assim sucessivamente, eu encontro 27, que ele, no caso, tá lá no 9, né? 3 vezes 9 é igual a 27. Então, o 27 eu posso decompor ele, né? Posso decompor ele para encontrar para eu deixar eles na mesma base. Então, peraí, 27. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com vocês. 27, aqui. Eu faço ele por 3, que vai dar 9. 27 dividido por 3 dá 9. Faço ele por 3, que vai dar 3. E faço ele por 3, que vai dar 1. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, por isso que eu elevei ele a 3 aqui, ó, porque agora o que a gente tem? Temos duas bases iguais. Ah, mas aqui tem o menos 1. Tá, mas aqui tem o 3. Então, o que a gente vai fazer agora? Multiplicar os expoentes. A professora acho que também falou sobre isso, que a gente pode multiplicar os expoentes, né? Para chegar a um expoente só, porque aqui a gente tem, no caso, um expoente aqui, a gente pode multiplicar, porque eles só estão dentro de parênteses, né? Então, vai ficar menos 1 vezes x, menos x, igual 3 elevado a 3 sobre 2. Por que 3 sobre 2? Porque eu vou multiplicar 3 vezes 1 sobre 2, que vai ficar 3 vezes 1, 3 sobre 2. 3 sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Minhas bases são iguais? São iguais minhas bases.
Então, agora, só igualar os expoentes. Por quê? Por que igualar os expoentes? O que eu estou fazendo para igualar os expoentes? Para encontrar o meu valor de x. Então, menos x, né? Porque eu tenho um menos aqui, vai ser igual a 3 sobre 2. E daí geralmente eu deixo um número negativo, né? E não a minha incógnita. Então, eu faço x igual menos 3 sobre 2. E aqui a gente encontrou o nosso valor de x. Não é uma tarefa muito difícil, mas também não é muito fácil, porque a gente tem que conseguir pensar no que eu posso levar aquilo lá para chegar naquele resultado. Então, é interessante, quando eu quero decompor um número, a gente fazer o que eu fiz anteriormente. O 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu decompus o número 27 em números menores, divisíveis, né? Que são divisores, né? Do 27. Que ficou 3 elevado a 3, que daí eu consegui igualar a base. Então, igualando a base, igualo os expoentes. Aqui trouxe mais um exemplo aqui também. Esse aqui é até um pouco mais fácil, porque não tem nada de raiz, não tem nada de fração. Ele tá aqui, ó, um número e um outro número, então tá bem facinho de a gente conseguir enxergar aqui o que tá acontecendo. Eu já passei direto aqui pro 2 elevado a 4, mas eu vou fazer aqui com vocês. É meio complicado escrever aqui no meu computador, mas vamos lá. 16 dividido por 2 dá 8. Lembrando, por que a gente está dividindo por 2 aqui? Porque é o menor número que eu posso dividir o 16, né? O 1 eu posso dividir, mas daí vai ficar 1, vai ficar sempre 16, vai ficar sempre 1, vai ficar uma bagunça, né? Não vai ter como ele se... Eu não vou conseguir desfazer o 16 com 1. Então, vai ser o 2. 16 dividido por 2, 8. O 8 ainda dá para dividir pelo 2? Dá, né? Então, 8 dividido por 2, 4. E 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, lembrando que a gente sempre quer chegar em 1 desse lado aqui. Então, o que eu tenho aqui? 2 elevado a 4. Então, decompus o número 16 e cheguei na base que eu queria. Que maravilha! Então, eu tenho um 2 aqui, um 2 aqui. O que eu posso fazer? Igualar os expoentes. E aqui, ali eu pulei aqui 2 vezes. Mas aqui ficou facinho, né? Ficou x igual a 4. Facinho esse exemplo aqui. Agora, vamos para o exemplo 3. Eu tenho o quê? 4 elevado a x mais 4 vezes 2 elevado a x igual a 5. Aqui vocês já podem ver que vai dar uma complicação. Por quê? Porque eu tenho 4 que ele é divisível por 2, então dá para igualar a mesma base que aqui. Eu tenho esse outro 4 que é divisível por 2, que dá para igualar essa base aqui, mais o 5. O que eu vou fazer com o 5? Bom, então aqui eu coloquei o 2 elevado a 2, que é o meu 4 que tá aqui, que fica 2 elevado a 2, 4. Eu só botei essa base aqui igual a essa base aqui para ser uma multiplicação de bases iguais. E o restante da equação eu deixei da mesma forma. Aqui, então, novamente, coloquei essa base aqui, 2 elevado a 2 elevado a x, mais 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a x, que é igual a 5. Novamente aqui, ó, quando eu coloco essa base 4 no 2 elevado a 2, eu ainda continuo com x. Então, eu não posso ignorar esse x que está aqui em cima, que é da minha equação exponencial, porque eu tenho ainda esse x aqui. Então, eu só botei o 4 como 2 elevado a 2, porque lembrando que o que eu faço? Eu boto ele... não é 2 aqui, é 4. Então, eu boto o 4 aqui e eu coloco ele na base 2, né? Então, primeiramente, o que eu faço? Eu coloco ele no primeiro divisor dele, no caso é 1, né? Mais o segundo, então, né? Que é 2. 4 dividido por 2 vai ficar 2. E 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, aqui eu vou ter o 2 ao quadrado, por isso que eu coloquei o 2 ao quadrado aqui, elevado a x. Por que a gente não fez isso com o 5? Porque o 5, se a gente for dividir, eu posso dividir ele por 1, né? Ou então por 5, porque eu não tenho nenhuma outra
número abaixo de 5 que ele é divisível. Então, 5 dividido por 5 vai ficar 1 aqui, então não tem como diminuir essa base. Então, ele vai continuar o 5 aqui por enquanto, e a gente vai ter que fazer outra coisa com esse número. Então, aqui o que eu fiz? Eu passei esse número aqui, o 5, para cá, diminuindo. Então, agora vai ficar 2 ao quadrado, que é esse 4 aqui, que eu acabei de fazer no slide anterior, elevado a x, mais 2 ao quadrado, que novamente é esse 4 aqui, vezes 2 elevado a x, que é o que já estava na nossa equação exponencial. Menos o 5, porque o 5 eu passei para cá diminuindo, igual a zero. Por que eu passei esse 5 diminuindo para cá? Para ter uma equação aqui um pouquinho mais arrumadinha, para eu tentar resolver isso aqui, sem que eu consiga diminuir essa minha base 5 aqui. Como eu tinha falado anteriormente, que não tem como diminuir essa base, né? Porque ela já está na menor base e ainda assim... Então, vai ficar assim nossa equação exponencial até então. Vamos prosseguir e ver o que a gente vai fazer. Aqui, ela tem esse exemplo aqui, ele é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele tem agora uma certa jogadinha que eu vou ter que fazer para eu conseguir arrumar com essa base aqui, que não é o 2 no caso, né? Que aqui são todos base 2. Se eu tivesse uma base 2 aqui, o que eu ia fazer? Vamos supor, se eu tivesse uma base 2 aqui desse lado, eu só ia igualar os expoentes, né? Mas como eu não tenho essa base 2, então eu preciso fazer uma diferença aqui. Vamos lá, vamos bem por partezinhas para dar para entender. Esse meu 2 elevado a x, eu tenho 2 elevado a x aqui e eu tenho um 2 elevado a 2x aqui. Então, eu vou dizer que esse meu 2 elevado a x, esse meu númerozinho aqui, ó, ele vai ser um certo y. Então, vamos dizer que ele se transformou em y. O 2 elevado a x se transformou em y e agora ele não vale mais 2 elevado a x, ele vale y. Então, tudo onde eu tiver o 2 elevado a x, eu vou ter um y. Então, como que vai ficar? Eu tenho aqui, eu tenho 2 elevado a 2x, então ele vai acabar ficando y ao quadrado, né? Porque eu tenho 2 elevado a x, ele é igual a y. Então, se eu tenho elevado a mais um 2 aqui em cima, 2 elevado a x elevado a 2, que é a mesma coisa do que está sendo aqui, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, x vezes 2 e 2 vezes x é a mesma coisa. Então, vai ficar y ao quadrado. Se vocês não entenderem, dá uma volta um pouquinho, olha de novo. Essa substituição que eu fiz aqui, eu só fiz essa substituição porque eu tenho 3 bases em 2 e uma base que não é em 2. Então, por isso que eu fiz essa substituição. Se eu tivesse uma base 2, nada disso teria que ser feito, já estaria certinho. Então, tá. Aí aqui ficou 4y, por quê? Porque eu tenho 2 elevado a 2, aqui, ó, ele tá separado do 2x. Então, por isso que ele ficou fora aqui, ó, o 4, então 2 elevado a 2 ficou 4, então é esse 4 que eu tenho aqui, ó, vezes o 2 elevado a x. Então, aqui o meu 2 elevado a x, ele é o y, certo? E o meu 4 é o que tá aqui na frente. Então, 4 vezes o meu y aqui, que foi o que eu transformei. Menos 5 igual a zero. O que chegamos? Chegamos em uma equação de uma função de segundo grau. Que é uma função de segundo grau, é quando a gente tem uma função, uma parábola, né? Então, o que a gente usa quando a gente tem parábola? A gente usa Bhaskara. Acredito que vocês já aprenderam isso um pouco antes dessas equações aqui. Não sei se foi nesse mesmo módulo. Mas, então, vocês agora vão utilizar Bhaskara para resolver essa equação aqui.
Ah, para onde eu olho agora? Eu olho para aquela parte lá de cima ou eu só olho para essa equação aqui? Agora vocês só vão necessariamente olhar para essa equação aqui que eu estou mostrando, que é essa aqui, y² mais 4y menos 5 igual a 0. Por quê? Porque a gente vai resolver isso aqui para depois encontrar os valores para cá, para essa minha equação exponencial. Então, vamos resolver Bhaskara. Eu tenho delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c, né? Eu coloquei aqui a formulazinha de Bhaskara. Então, b², deixa eu até ver se eu... Não, vou conseguir. Então, b². b² é esse meu 4y aqui. 4 vezes 4, 16. 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar menos 4 vezes a, 1. 4 vezes c, 4 vezes 1 vezes c, que é o menos 5. 4 vezes 5, 20. Mas aqui o menos e aqui o menos fica mais. Então, aqui fica mais 20. 16 mais 20, 36. Sabemos a raiz, esse aqui é o nosso delta, né? Sabemos a raiz desse nosso delta? Sabemos, né? É 6. 6 vezes 6, 36. Então, colocando aqui nessa minha formulazinha aqui, quero que vocês coloquem, quero que vocês façam essa Bhaskara para vocês treinarem novamente, porque pode ser que equações exponenciais caiam em questões como essa. Então, quero que vocês refaçam essa... Então, eu quero que vocês refaçam essa equação aqui de Bhaskara para vocês treinarem e para vocês, quando cair algo relacionado com isso, vocês saibam resolver. Então, aqui eu coloquei já o resultado. Resolvendo essa equação de segundo grau, teremos y igual a 1 ou y igual a menos 5. Então, os dois x que eu encontrar lá, os x não, né? O y, no caso, que eu encontrar lá, que é, como eu botei ali anteriormente, x vai ser menos b, mais menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, fazendo isso aqui 2 vezes, 1 para mais, deixa eu até colocar aqui, 1 para mais e 1 para menos, eu vou encontrar esses dois valores aqui, y igual a 1 ou y igual a menos 5. Aqui tá x, né, mas eu coloquei x aqui porque é só o da fórmula. Peraí, deixa eu apagar aqui, que isso aqui não é... Aqui. Isso aqui é só da nossa fórmula, né? Mas aqui eu tô descobrindo os y's dessa equação. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, teremos y igual a 1 ou y igual a menos 5. E o que a gente vai fazer agora? Voltando para essa nossa alteração que a gente fez aqui, ó, a gente precisa encontrar o que vai ser esse 2 elevado a x. Por quê? Porque a gente só descobriu até agora o y. Então, esse y ele não é esse 2 elevado a x aqui, ele não é a nossa incógnita x que a gente quer encontrar aqui de cima. Esse y ele é só apenas um número que a gente usou para definir esse 2 elevado a x para ficar mais fácil para resolver essa minha equação aqui, que não dava para resolver porque não tinha essa base igual aqui, menos 5, não tinha uma base igual. Eu posso simplesmente ignorar esse 5? Não, não posso. Eu tenho que fazer algo que esse 5 esteja dentro da minha equação. Então, transformando 2x é igual a y, teremos que 2x é igual a menos 5. Por quê? Porque eu tenho um y igual a menos 5 aqui e um y igual a 1. Então, vamos fazer primeiro para o menos 5. Então, 2 elevado a x igual a menos 5... igual a menos 5. O que daria para fazer aqui? Isso aqui, em nenhum momento, ele vai ser verdade, né? Por quê? Porque eu ainda assim, mesmo com essa definição aqui, mesmo transformando o y a 2x e encontrando esse 5 aqui, eu não vou conseguir ainda colocar esse 5 em uma base de 2. Então, eu ainda assim não vou conseguir igualar esse expoente aqui, ó, a um expoente do lado de cá. Então, novamente, eu ainda não vou ter esse meu número aqui. Então, o que eu vou fazer com esse menos 5? Eu vou ignorar ele. Então, ó, 2 elevado a x igual a menos 5.
E isso em nenhuma hipótese é verdade. Logo, não existe x real que satisfaça essa equação. Então, não existe um x aqui, minha incógnita x, que satisfaça essa minha equação exponencial aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar o meu 1. Vou ver agora o que vai dar quando eu utilizar o meu 1. No caso do y igual a 1, eu tenho 2 elevado a x igual a 1. Lembrando, quando eu tenho o número 1, qualquer número que eu elevar a zero vai ser 1. Então, aqui o que eu fiz, eu elevei o 2 elevado a zero, que ficou 1. E eu coloquei aqui no lugar do 1 aqui, né? Então, aqui é como se tivesse 2 elevado a zero. Então, igualando os expoentes, porque daí eu vou ter duas bases iguais, tem o 2 elevado a x e o 2 elevado a zero. Então, vai ficar x igual a zero. Então, essa aqui é o meu resultado da minha incógnita x. Vocês não devem nunca esquecer, em hipótese alguma, isso aqui, porque, como eu falei, né, em 2 exercícios já, 2 exemplos, tanto no primeiro quanto nesse, a gente utilizou essa questão aqui. Eu não lembro agora se foi no primeiro de equação ou se foi no de função exponencial. Mas nos dois a gente usou essa equaçãozinha aqui. Então, sempre quando eu tiver eu quiser, tipo, igualar uma base, eu boto 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 4 elevado a zero, que sempre vai ser 1. E eu sempre vou poder igualar essas duas bases aqui. Certo? Vamos para a próxima, então. Trouxe, então, um exemplinho um pouquinho mais... que parece ser um pouco mais complicado, né? Eu tenho uma base elevado a uma função de segundo grau igual a 1. Novamente, o 1 aqui. O que eu vou fazer com esse 1 para igualar os expoentes? 2 elevado a zero. Por que 2? Porque a minha base aqui é 2. Se minha base fosse 4, seria 4. Se minha base fosse 5, seria 5. E assim sucessivamente. Tá o 2 aqui porque era do exemplo, então eu só coloquei aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho as mesmas bases, eu posso igualar os expoentes. Então, como que vai ficar? Aqui, eu já coloquei aqui, né? Que número que podemos colocar no lugar do 1 que fica com a mesma base do 2? Eu coloquei esse aqui, só que eu já acabei falando antes, então a gente já sabe que é 2 elevado a zero. Que então, coloquei o 2 elevado a zero igual a 1, que foi o que eu expliquei anteriormente. Então, igualando essa minha base aqui, 2 elevado a x² menos 3x menos 4 igual a 2 elevado a zero, eu vou conseguir ter a mesma base, que é o 2, dos dois lados da igualdade, e então eu posso igualar os expoentes. Então, eu fico com o expoente x² menos 3x menos 4 igual a zero. Então, lembrando, quando eu tenho um número ao quadrado, lembrando, deixa eu até colocar aqui, a minha equação de segundo grau, ela é a ao quadrado mais b... Não, a ao quadrado... Não, peraí, tá errado. Deixa eu fazer novamente aqui. Ax² mais bx mais c. Aí tem aquelas questõezinhas que se não existe o c, o delta vai ser diferente, se eu não tenho o b, o delta vai ser diferente, e assim sucessivamente. Isso eu acredito que vocês aprenderam, mas eu só coloquei aqui para vocês lembrarem. Então, lembrando, o nosso a aqui, eu vou fazer aqui vocês. O nosso a aqui é o quê? É 1, nosso b é menos 3. Ah, mas aqui tá mais. Tá, mas é mais, que eu digo aqui o mais, por conta da função, mas eu posso ter número negativo. Então, é como se eu tivesse assim, ó, ax²... Ai, gente, desculpa pela letra, mas é isso que dá pra fazer. Mais menos bx. É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui, ó. Então, vai ficar menos 3x, que o valor de b, então, é menos 3, e o meu valor de c é menos 4, igual a zero. Ah, lembrando aqui que tem o igual a zero.
Então, lembrando, o que a gente fez? A gente igualou as bases e agora a gente igualou os expoentes para poder resolver essa nossa equação aqui de segundo grau para depois encontrar o nosso incógnita x, que é o que a gente está procurando. Essa aqui, ela se parece muito com a anterior na questão de que vira uma equação de segundo grau, né? Mas o que aconteceu na anterior? A gente tinha, na anterior, duas bases diferentes. Então, aqui no lugar, no caso do 1, aqui eu tinha um 5. Por isso que tivemos que fazer toda aquela nossa... toda aquela coisa de substituir o 2 elevado a x por y e etc. Aqui eu tenho bases que aqui o 1, né, não é igual. Mas lembrando que o 1 ele se transforma em 2 elevado a 0, que acaba sendo a mesma base e por isso que a gente pôde usar igualar os expoentes. Claro que antes a gente chegou numa equação de segundo grau somente porque a gente fez aquela substituição, mas eu tô querendo que vocês entendam que a gente só fez aquela substituição antes para chegar numa equação de segundo grau, para a gente conseguir resolver, e porque não tinha as bases iguais. Agora que eu tenho as bases iguais, é só igualar os expoentes. Cheguei de novo numa equação de segundo grau, cheguei de novo numa equação de segundo grau. Mas agora, eu não vou precisar depois fazer nenhuma outra substituição, porque a equação de segundo grau aqui, ela está no expoente do 2 já, então eu só igualei os dois lados da igualdade. Continuando então, né? Então eu vou ter que aplicar Bhaskara, né, para resolver essa minha equação de segundo grau. Então vamos lá, vamos aplicar Bhaskara. Começando pelo delta, vamos encontrar o nosso delta. B quadrado, então eu tenho menos 3 ao quadrado, que está aqui. Menos 3 entre parênteses, lembrando que quando eu tenho um número negativo e eu preciso levar ele ao quadrado, ao cubo, ao triplo não, ao cubo, na quarta potência, enfim, eu preciso colocar ele nos parênteses quando eu tenho um número negativo, porque senão não fica muito certo. Tem que colocar o parênteses para ele ficar um pouco mais organizado. E eu saber que eu estou igualando aquele número negativo e não só o número 3, no caso. Então, b quadrado, temos aqui b quadrado, menos 4 aqui. O 4 aqui é da equação, né? Vezes A. Então, lembra que a gente tinha colocado aqui que o A é 1, vezes o C. E o C é menos 4. Eu também tenho que colocar ele nos parênteses, porque é uma multiplicação aqui, e para eu saber depois que eu vou ter que fazer regra de sinal. Aqui eu já coloquei o resultado, mas vai ficar 3 vezes 3 vai ficar 9. Então, vai ficar menos 3 vezes... Vou apagar aqui. Menos 3. Vou colocar nos parênteses. Vezes menos 3. 3 vezes 3 é 9. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 9. Então, tá. Então, a gente já tem que o delta. Vou colocar aqui em cima. Delta é igual a 9. Isso aqui é o que a gente tem dessa primeira resoluçãozinha aqui, ó. Vamos continuar o nosso delta. Aqui vai continuar mais coisa aqui, ó. Só coloquei o 9 aqui pra gente saber que a gente já tem o 9. Então, vai ficar delta igual a 9. Aí, aqui, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 4 é 16. Então, vai ser menos 4 vezes o 1 ali eu não vou pôr, porque 4 vezes 1 é a mesma coisa que 4, né? Menos 4. Na verdade, vou colocar 1 aqui para vocês verem que eu estou multiplicando pelo nosso A aqui, né? Que esse aqui é o nosso valor de A. Então, 4 vezes 4, 16. E menos com menos vai ser mais. Então, 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16, né? Então, aqui vai ficar mais, lembrando que é mais porque menos com menos é mais 16. 9 mais 16, nosso delta, meu, parece uma casinha aqui, né? Mas é o nosso delta. Nosso delta é 25.
25, que é o que está aqui, delta igual a 25. Achando o nosso delta, o que eu tenho que fazer? Novamente, a fórmula de Bhaskara é composta por duas partes, né? Eu costumo trabalhar com ela assim em duas partes, tem gente que geralmente já faz direto. Aí, no caso, tipo, aqui no delta, coloca b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tipo, aqui dentro da raiz, coloca essa parte aqui de baixo, que é o equivalente ao delta, e resolve tudo aqui no nosso x. Mas eu costumo trabalhar eles separados, porque para mim dá mais certo e eu consigo me organizar de forma que fica um pouco mais claro. Então, agora vamos fazer o nosso valor de x. Lembrando que o x são geralmente dois valores, quando o delta é maior do que zero, x tem dois valores. Então, a nossa segunda parte aqui da nossa equação, na função de Bhaskara, né, vai ficar x igual menos b. Então, vamos lá. Qual que é o meu valor de b? Meu valor de b é menos 3. Aqui. Então, se eu tenho menos 3, eu tenho mais 3, né? Então, eu tenho 3 positivo. Então, por isso que aqui o meu 3 ficou positivo. Aí, mais e menos, né? Que é da fórmula raiz de 25, que foi o delta que a gente encontrou aqui em cima. E embaixo, 2 vezes a. Lembrando que é 1. O a é o valor de 1 aqui, que está com x quadrado. Lembrando, a é o que está com x quadrado, b é o que está com x e c é o que está sem incógnita. Então, vai ficar 3 mais menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Esse meu 2 vezes 1 aqui é aqui de baixo, né? 2 vezes o a. E o restante aqui. Aqui eu já coloquei o resultado final, mas vamos lá. Eu tenho aqui 3. Vamos primeiro fazer com mais. Mais raiz de 25 é 5, né? 5 vezes 5 é 25, então raiz de 25 é 5. Dividido por 2. Então, eu tenho 3 mais 5 é 8. Ai, essas letras. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, tá aqui o meu x1, 4. E o meu x2, deixa eu colocar esse 4 aqui mais pra cima pra eu conseguir fazer meu x2 aqui. Igual a 4. E meu x2 vai ser 3, vou ser até de outra cor. Opa, não é mais, né? Aqui é menos. Menos, porque eu fiz o mais, agora eu vou fazer o menos. Menos 5 dividido pelo 2. Então, 3 menos 5 vai ser menos 2, né? Dividido pelo 2. 2 dividido por 2, 1. Mas eu tenho um sinal negativo, então fica igual a menos 1. Então, meu x1 vai ser 4, meu x2 vai ser menos 1. Eu posso utilizar primeiro o negativo, depois o positivo? Pode, isso não tem problema. Não vai fazer diferença você usar primeiro o negativo ou primeiro o positivo. É só porque, geralmente, quando a gente começa a fazer essas contas, a gente começa a ter um costume do que fazer, né? Então, eu tenho o costume de primeiro fazer o positivo e depois o negativo. Mas tem gente que primeiro faz o negativo. Como eu falei que também tem gente que utiliza essa fórmula aqui inteira, como coloca aqui no valor de delta b quadrado menos 4a vezes c, e daí resolve direto. Então, sempre a gente tem uma facilidade, a gente faz o que a gente tem mais facilidade, né? Então, o que significa esse meu x1 ser 4 e o meu x2 ser menos 1? Esses meus dois resultados, eles significam que essa minha equação aqui de cima, x quadrado menos 3x menos 4, igual a zero, que é o da base aqui de fora, essa minha equação, né, que é essa aqui, os resultados para ela são 4 e menos 1. Então, essa equação aqui, ela tem solução, né? Menos 1.
e 4. Então, quando eu resolver essa equação aqui, eu vou chegar em 4 e menos 1 e 4. Independente. Aqui a gente coloca sempre um número negativo, primeiramente, quando a gente vai fazer uma solução. Então, sempre que eu encontrar dois valores numa equação de segundo grau, né, depois de resolver uma equação exponencial, lembrando que a gente não está aprendendo sobre equação de segundo grau, tá? A gente está aprendendo sobre equação exponencial, mas vão cair questões, tanto na lista de exercício, quanto na prova, quanto, tipo, talvez mais pra frente, depois a gente vai aprender logaritmo. Então, vão cair questões que caiam nessa parte de equação de segundo grau, que foram coisas que vocês já aprenderam. Então, por isso que é sempre bom a gente dar uma revisada nas coisas que a gente já aprendeu, como a potenciação ali que a professora fez antes de começar essa parte da equação exponencial, função exponencial e equação exponencial, porque, como vocês podem ver, essa questão de ter o 2 elevado a zero aqui seria 1, ele vem da potenciação, né? Então, toda essa questão de potência negativa, potência positiva, potência com fração, aí a fração se transformar em raiz, a raiz se transformar em fração, e quando eu tenho uma base e a potência negativa, eu tenho que fazer 1 elevado àquele número. Então, toda essa questão, ela vem da potenciação. Então, é interessante vocês revisarem a parte de potenciação e de equações, funções de segundo grau, de primeiro grau, porque tem a chance de vocês terem que resolver essas funções. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, em uma prova, nunca que talvez vocês pensariam que vocês teriam que usar essa função de segundo grau para resolver, tipo, nunca vocês talvez pensariam que teriam que usar Bhaskara em uma prova de equações exponenciais. Então, é a questão de, assim, vocês precisam aprender o conteúdo anterior a esse para vocês conseguirem responder os próximos. Então, por isso que é bem interessante vocês realmente fazerem as aulas e fazerem as atividades e fixarem bem esse assunto. Então tá, vamos para o próximo exemplo. Tenho o exemplo 5 aqui. Ele pede que ele quer encontrar x e y no sistema de equações exponenciais. Novamente, é uma coisa que vocês já aprenderam, que é sistemas, mas vocês aprenderam sistemas de equação de primeiro grau, né? E aqui vai virar uma equação de primeiro grau novamente, mas primeiramente ela é uma equação exponencial. Então, vamos ter que usar novamente um conhecimento anterior para conseguir expressar essa nossa equação exponencial em um negócio que a gente já aprendeu, em um assunto que a gente já tem conhecimento. Se vocês têm alguma dúvida sobre sistemas ou sobre equações de segundo grau, vocês também podem perguntar, né? Pode perguntar para a professora Roberta, que talvez ela me encaminhe, mas se tiverem algum problema com isso, podem me perguntar também, além das equações exponenciais e das funções exponenciais, porque às vezes a gente acaba esquecendo sobre algum assunto. Então, o nosso sistema vai ser... Lembrando, sistema é quando a gente tem duas funções aqui, né? E a gente quer descobrir as incógnitas, x e y. Então, vamos lá. Eu tenho a base 2 aqui nessa minha primeira equação. Então, eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a y igual a 1 sobre 2. E embaixo, eu tenho 7 elevado a x mais y igual a 1. Primeira parte. Temos que igualar as igualdades com a mesma base. Então, se aqui eu tenho base 2, essa minha parte da igualdade aqui ela vai ter que ser base 2 elevado a alguma coisa para eu poder igualar os meus expoentes. Na parte de baixo, eu tenho 7 elevado a x mais y igual a 1. Essa minha parte de baixo aqui é uma equação e essa minha parte de cima é uma equação. Então, eu vou ter que igualar essa parte... Essa parte de baixo aqui vai ter que ser na base... Deixa eu fazer uma flechinha. A base 7. E essa minha parte aqui tem que ser na base 2. Essa parte não precisa ser na mesma base, essa e essa? A de cima e a de baixo? Não, por quê? Porque são duas equações diferentes. Elas estão no mesmo sistema, então tá na mesma...
a gente vai precisar das duas equações para resolver esse sistema, mas como são equações diferentes, são igualdades diferentes, aqui eu tenho uma igualdade, aqui eu tenho outra igualdade, então eu preciso igualar essa de cima a 2 e essa de baixo igualar na base 7. Então, vamos prosseguir com a resolução desse exercício. Eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a y igual 2 elevado a menos 1. Por que elevado a menos 1? Lembrando novamente da parte de potenciação, quando eu tenho 1 sobre 2, eu passo o 2 para cima e eu diminuo aqui o meu expoente que eu tenho aqui em cima, então menos 1. Certo? Lembrando de potenciação isso. E como eu tinha falado do 1, quando eu tenho 1, eu posso igualar, eu posso botar uma base elevado a 0, que vai ser 1. Então, qualquer base elevado a 0 vai ser 1. Lembram quando eu mostrei para vocês na aula passada, que foi síncrona, que eu tinha na minha função, que sempre quando eu colocava o valor de 0 na minha função era 1, a não ser quando eu tinha um b diferente, mas isso não vem ao caso, eu só estou resolvendo equação, não estou resolvendo função, mas sempre quando eu tiver o 1, eu posso colocar o 7, ou 3, ou 4, ou a base qualquer elevado a 0, para poder igualar essas bases. Então, como que vai ficar minhas duas equações aqui? Vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a y igual 2 elevado na menos 1. E aqui a de baixo vai ficar 7 elevado a x mais y igual a 7 elevado a 0. Agora o que eu tenho? Tenho todas as bases iguais, certo? Tanto da primeira equação estão todas iguais na igualdade e a segunda equação está tudo igual na igualdade. Lembrando novamente, quando eu resolvo um sistema, as equações têm que estar com bases iguais separadamente. Vamos supor que aqui eu tivesse um 2 e aqui um 1 e tivesse tudo igual às mesmas bases. Beleza, que ótimo. Não vai mudar nada, porque eu só vou igualar os expoentes. No sistema eu só igualo os expoentes para descobrir o valor de x e y. Mas se tiver as mesmas bases, ok. Se não tiver, eu tô falando das mesmas bases nas duas equações. Então, tipo assim, aqui essa primeira equação ela tem que ser tudo base 2, a primeira equação, né? A segunda equação tem que ser tudo base 7. Mas se tiver, no caso aqui como tem, né, a base 2 em cima e a 7 embaixo, não tem problema, porque eu só preciso que a igualdade aqui seja as mesmas bases. Beleza? Vamos prosseguir então. Então, o que eu vou ter aqui, igualando os expoentes, porque tem as mesmas bases, então eu tenho x mais 2y igual a menos 1. Por que ficou um mais aqui? Quando eu tenho uma multiplicação entre duas bases, eu posso botar também essa minha base como 2 elevado a x mais 2y. E isso aqui vai ser equivalente, igual a 2 na menos 1. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Então, sempre quando eu tiver uma multiplicação entre duas bases, não entre dois expoentes, entre duas bases, eu posso somar os expoentes. Isso também é uma regrinha de potenciação. Então, quando eu tenho duas bases iguais, eu posso somar os expoentes quando está numa multiplicação. E a mesma coisa para divisão, né? Quando eu tenho duas bases iguais se dividindo, eu posso diminuir os expoentes, né? Daí ao contrário, em vez de somar, é diminuir. Isso também acho que foi aprendido na revisão de potenciação, foi revisado, né? Então, por isso que aqui eu coloquei o x mais o 2y igual a menos 1, que é o menos 1 que eu tenho aqui em cima do 2, do outro lado da igualdade. E embaixo eu tenho já o 7x mais y. O que eu poderia fazer também nesse 7x mais y? O que eu poderia ter? Tipo, o que poderia ter aparecido ali? Poderia ter aparecido assim, ó, 7x vezes... Dá pra ver o meu pontinho ali. 7 elevado a y. Igual a 7 elevado a 0. Aqui é um 7, gente.
Então, eu poderia ter a mesma coisa do que eu tive aqui em cima, né? Que é o 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2y. Por isso que somou os expoentes. Então, é como se eu tivesse... Isso aqui é equivalente a isso aqui. Só para vocês terem uma noção, para caso caia em alguma atividade ou na prova, duas multiplicações assim com o expoente, vocês precisam transformar em um sistema, vocês podem somar, tá? E se tivesse a divisão, vocês diminuem. Então, vai ficar x mais y igual a 0. Então, eu vou agora... lembrando, o que eu preciso fazer para resolver o meu sistema? Eu preciso que uma dessas duas incógnitas seja 0 aqui de início, para que eu consiga resolver o valor da outra incógnita. Então, aqui, por que eu multipliquei por menos 1? Porque se a gente for ver, a gente precisa somar, né? Isso aqui vai ser uma soma. Se eu somar o x com x, vai ficar 2x. Se eu somar o 2y com y, vai ser 3y. E o menos 1 com 0 vai ser igual a menos 1. O que eu vou encontrar disso? Eu vou ter novamente uma outra equaçãozinha aqui. E eu não vou conseguir resolver nada. Eu não vou saber quanto que é x, eu não vou saber quanto que é y, para que chegue em menos 1. Então, eu multipliquei tudo por menos 1, essa minha equação de cima, para eu ter um negativo aqui, ó, no x, para eu poder, quando eu somar menos x com mais x, esse aqui ser cortado. Então, eu só vou daí achar o valor do y por enquanto, e daí depois eu encontro o valor de x usando uma dessas equações. Então, multiplicando toda essa equaçãozinha de cima por menos 1, eu encontro menos x, né? Porque menos 1 vezes x, menos 1 vezes 2y vai ficar menos 2y, e menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1, porque menos com menos é mais. E a de baixo eu repito aqui no meu sisteminha. Então, aqui, ó, vai ficar no meu sistema menos x, menos 2y igual a 1, eu só repeti aqui, né? E x mais y igual a 0. Como eu falei, agora eu tenho um x negativo e um x positivo. Então, aqui, a soma dos dois vai ser 0, né? Porque eu não vou ter esse meu x mais, porque é menos x mais x, 0. Menos 2y com mais y, menos y. 2, menos 2 mais 1, menos 1. Igual 1 mais 0, 1. Então, essa minha resolução desse meu sistema me dá que menos y igual a 1. Lembrando, quando eu tenho uma incógnita, eu preciso, né? Eu costumo deixar ela positiva, né? Porque eu preciso encontrar o valor dela positiva para saber quanto que ela vale numeralmente. Então, se eu tenho menos y igual a 1, eu preciso multiplicar isso novamente por menos 1, né? Ou então, não sei como é costume falar isso para vocês, mas passar esse menos pro outro lado para que o y fique positivo, a incógnita fique positiva, e o meu 1, então, vai ficar negativo. Então, vai ficar y igual a menos 1. O que a gente faz aqui, né, no caso, tipo, que a gente fala de passar esse negativo para cá, é como se fosse a gente multiplicar os dois lados por menos 1. Então, se eu multiplicar esse lado por menos 1, vai ficar y. E se eu multiplicar esse lado aqui por menos 1, esse lado aqui por menos 1 vai ficar 1, né? Por isso que fica y igual a menos 1. Achando o valor de y, agora eu preciso encontrar o meu valor de x. Então, eu preciso pegar uma dessas duas equações aqui de cima para encontrar o meu valor de x. Eu escolhi essa equaçãozinha aqui, que ela é muito mais simples, né? Eu poderia ter escolhido essa de cima aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escolher tanto essa aqui, que foi multiplicada por menos 1, quanto essa aqui, que não foi multiplicada por menos 1, tá? Vocês podem escolher qualquer uma dessas três equações. Porque aqui, ela não alterou o valor. Tipo, ela alterou, né, a questão de positivo e negativo, mas como os dois lados da igualdade foi alterado, então eu posso utilizar essa aqui também, porque ela só foi multiplicada por menos 1 dos dois lados da igualdade. Então, eu escolhi esse x mais y aqui igual a 0, porque é mais simples para resolver. Colocando, então,
x, eu tenho o valor de y, que é menos 1, então x menos 1 igual a 0. Passando esse menos 1 para o outro lado, fica x igual a 1. Então, o meu x é 1 e o meu y é menos 1. Tenho o valor dos expoentes x e y no sistema de equações exponenciais. Sempre que cair um sistema de equações exponenciais, vai ser praticamente o mesmo roteirinho, assim, de como resolver. É bom que vocês não só apenas olhem e gravem como resolve, mas entendam também o que está acontecendo, principalmente nessa parte de potenciação, que é uma coisa que vocês utilizam bastante. Então, algumas considerações dessas minhas equações exponenciais. Para igualar dois ou mais expoentes, devem haver mesmas bases. Lembrando, quando eu tenho uma igualdade, eu preciso que os dois lados da igualdade estejam com a mesma base. Então, eu preciso que estejam com a mesma base. O expoente pode ser diferente, mas a base tem que ser igual para eu poder fazer essa igualdade. Quando temos o número 1, sempre podemos elevar a base a 0. Então, sempre que eu tenho um número 1, que eu preciso igualar alguma base, eu elevo a minha base a 0, e então eu faço o que tem antes da igualdade igual a 0. E no caso de sistema, sempre deixar as equações o mais simples possível. Como assim o mais simples possível? Sempre deixar ela da melhor forma possível que vocês consigam resolver a base. Então, vamos supor, se eu tivesse 4... Deixa eu até colocar aqui. Se eu tivesse 4 elevado a x mais 2 elevado a y, o que eu teria que fazer aqui? Não, vezes aqui, vou colocar. Aqui é um vezes. Um vezes para eu poder somar os expoentes. Eu teria que deixar 2 elevado a 2x vezes 2y. Que então ficaria 2x mais y quando eu fosse transformar ele no expoente, né? Quando eu fosse igualar os expoentes. Então, essa parte de deixar o mais simples possível é essa questão de você tem que sempre diminuir esse seu número, né? Vamos supor, se eu tivesse 4x 4x vezes 8y. Vocês podem tanto deixar na base 2 quanto na base 4. Por quê? Porque o 4, ele é... O 8, né? Ele é divisível por 4. O 4 ele é um múltiplo do 8. Então, vocês podem tanto deixar na base 4 quanto na base 8. Se ficasse na base 4, ia ficar 4 elevado a x vezes 4... Não, né? Não, eu teria que, nesse caso, deixar na base 2, porque o 8, 4 vezes 4 é 16, então não teria como deixar na base 4 aqui, não. Eu teria que deixar na base 2. Então, seria 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 3y. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui, apenas eu só conseguiria deixar na base 4 aqui. Esse aqui só conseguiria ficar na base 4 se fosse 16 ou os múltiplos de 4 aqui, né? O 4 vezes 2 é 8. O 8 ele é divisível por 4, mas não nessa questão de potenciação. 4 ao quadrado é, no caso, 16. Então, beleza? Entenderam? Então, essa é a questão de deixar mais simples. Deixar em uma base menor, talvez seja, às vezes, uma opção saudável a se fazer. Beleza? Aqui, então, eu trouxe eu peguei da internet esse resuminho para vocês darem uma olhadinha, pausem, tirem uma foto, escrevam no caderno. Eu costumo muito usar mapa mental, porque eu acho que é uma coisa que é interessante para a gente conseguir gravar as principais questões do assunto. Eu vou ler aqui com vocês, mas vocês podem depois tirar uma foto e ler depois. Então, o que é equações exponenciais?
Para ser considerada uma equação, uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, que é um número desconhecido representado por uma letra, e uma relação de igualdade. Então, o que a gente teve em todos os exemplos? A gente tinha bases com expoentes que a gente não sabia o que era, no caso x, y, enfim. E tínhamos uma igualdade para o outro lado, onde a gente também tinha uma base e também tínhamos um expoente. Ou às vezes a gente tinha um que a gente transformava ele em uma base com o expoente zero. Como funciona? Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Então, as bases sempre são positivas diferentes de 1. Isso a gente aprendeu na aula passada. Assim, são exemplos de equações exponenciais. Então, trouxe alguns exemplos aqui, ó. 4, aqui eu acho que é elevado a x, né? Mais 2, mais 16 elevado a x, igual a 8. Aqui o x eu acho que ele colocou um pouquinho maior, mas é o elevado aqui, né? A resolução. Resolver uma equação é encontrar o valor numérico das incógnitas que aparecem nela. Para isso, é preciso ter clareza sobre os seguintes conteúdos. Além disso, existe uma propriedade das equações exponenciais que é indispensável para a resolução, que a elevado a x igual a elevado a y é a mesma coisa que x igual a y, com a maior do que zero e diferente de 1. Então, isso aqui, o que ele fez aqui é que se eu tenho duas bases iguais, eu posso elevar os expoentes iguais aqui. Tem que ter clareza sobre os conteúdos aqui de potenciação, sistema, equações de primeiro grau, equações de segundo grau. Essas coisas todas aparecem aqui nas equações exponenciais. E o que essa propriedade aqui garante é que se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes dessas potências também são. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 elevado a x igual a 27. Observe que 27 é igual a 3 elevado a 3. Aqui, gente, é tudo elevado aqui, tá? Ele tá desconfigurado aqui. 3 elevado a 3. Substituindo esse valor na equação, teremos 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. E note que as bases são iguais. Agora, podemos usar a propriedade das equações exponenciais e escrever x igual a 3. Então, foi o que ele mostrou aqui, né? Que eu posso igualar os expoentes quando eu tenho duas bases iguais, que foi exatamente o que a gente fez até agora. E agora, então, vamos para as inequações exponenciais. Quando a gente aprendeu sobre equações, eu tinha igualdade, e agora nas inequações, o que eu vou ter? Nas inequações, eu coloquei aqui uma definiçãozinha que diz: desigualdades com expoentes podem ser chamadas de inequações exponenciais. Então, são desigualdades, então não é mais uma igualdade, então ela é uma desigualdade. Desigualdade é o quê? Menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Então, essas são as desigualdades que vamos encontrar nas inequações exponenciais. Então, eu botei já um exemplo aqui, direto, para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre como a gente vai resolver essas inequações exponenciais. Então, eu coloquei aqui 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Vamos lá novamente. Para resolver uma equação exponencial, o que a gente usava? A gente tinha que ter dos dois lados da equação a mesma base para a gente poder igualar, né? E o que a gente vai ter aqui? E para lembrar, é importante que a gente veja, né, que uma função f de x exponencial é crescente quando o a é maior do que 1, quando a nossa base é maior do que 1, e ela é decrescente quando o a está entre 0 e 1, sempre menor, tá? Não menor ou igual, porque nunca vai ser 0 e nunca vai ser 1 quando a nossa função for decrescente. Isso aqui é interessante vocês anotarem, porque vocês vão utilizar isso na resolução dessa inequação aqui. Dessa não, né? De todas as inequações. Então, vamos lá. Mas agora tu botou para ser igual aos mesmos expoentes, ou as mesmas bases para poder igualar os expoentes? Não. Eu coloquei as mesmas bases, lembrando que o 32 ele pode ser divisível aqui, né? Ó, por 2. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. E 4 por 2... Opa, isso quanto que ficou feio. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Aqui, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, por isso 2 elevado a 5 aqui. Então,
Eu tenho as mesmas bases, novamente, sempre mesma base, até nas desigualdades. O que eu vou poder fazer aqui? Botar os expoentes na desigualdade novamente, não vai ser mais uma igualdade, vai ser uma desigualdade, então vai ficar x mais 7 menor do que 5. Resolvendo essa inequação, vou encontrar que o x é menor do que menos 2. Por quê? Porque eu passei esse 7 aqui para o lado de cá diminuindo, né? Então, vai ficar x menor do que menos 2. Então, aqui eu coloquei a reta, tá aqui a minha retinha aqui, ó. Aqui é meu eixo x. Então, o x vai ser menor do que menos 2, então a minha linha de resolução dessa inequação vai vir para cá, vai ser negativa, né? Então, vai iniciar no menos 2. Lembrando que o menos 2 ele não entra, porque ele é menor, então o menos 2 aqui ele não está incluso. Ele tá com a bolinha fechada aqui, porque no GeoGebra eu não consegui deixar com a bolinha aberta, mas ele é uma bolinha aberta no menos 2 e segue reto para os negativos. No meu exemplo 2, agora já começa a assustar um pouco, já temos uma fração ali, temos um 4, o que a gente vai fazer? Agora eu digo que 1 meio, né, 1 sobre 2 elevado a x mais 1 é maior ou igual que 4 elevado a x mais 2. Agora, como a gente vai resolver isso? Lembrando, quando eu tenho uma fração, o que eu posso fazer? A potência me diz que eu posso fazer isso aqui, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. E se eu tenho mais alguma coisa elevada, x mais 1 aqui do lado de fora. Correto? E o meu 4 aqui, o que eu faço? 2 elevado a 2, entre parênteses, x mais 2. Opa, aqui alterou aqui ficou 3, mas então vamos trabalhar com o 3. Só alterou aqui, antes era o 2, aqui está o 3, que provavelmente eu errei na digitação, mas vamos trabalhar com o 3, que provavelmente o resto da equação aqui, da inequação, está como 3. Então, 2 elevado a menos 1 sobre x mais 1, elevado a x mais 1, é maior ou igual que 2 elevado a 2 elevado a x mais 3. Então, eu tenho as mesmas bases, eu posso igualar os expoentes. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para igualar esses expoentes? Igualar não, né? Fazer essa minha maior ou igual aqui, essa minha desigualdade, né? Eu falo igualar só porque eu vou poder colocar os dois expoentes tirando a base, mas é sempre na minha desigualdade aqui. Lembrando, a inequação é sempre desigualdade. Então, quando eu tiver uma inequação, eu nunca posso igualar nada. Eu tenho que continuar com a inequação aqui de maior ou igual, ou menor igual, ou maior só. Aqui, então, o que eu fiz? Eu multipliquei os expoentes aqui, né? Fiz chuveirinho aqui nos expoentes, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1, menos 1. E aqui, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Que então vai ficar menos x menos 1 maior ou igual 2x mais 6. Resolvendo essa inequação, eu vou passar as incógnitas para um lado e os números eu vou deixar do outro. Então, passando esse 2x para cá, ele vai ficar negativo, né? Então, vai ficar 3x, menos 2x, menos 3x. E o menos 1 para cá, ele vai ficar positivo. Então, 6 mais 1 vai ficar 7. Então, agora o que eu tenho que fazer é dividir por 3 o 7 aqui. Então, fica menos x maior ou igual 7 sobre 3. Agora chega uma questão que é um pouco complicada. Lembrando que eu falei no último exemplo, que eu falei que a incógnita aqui tem que ser positiva, né? Acho que foi no exemplo antes desse, foi em equações ainda. Eu tenho que deixar essa incógnita aqui positiva. Antes, quando eu tinha igualdade, eu só deixava aqui menos, botava o menos para o lado de cá, no caso do 7 terços, e o x ficava como positivo. Quando eu tenho uma desigualdade, quando eu tenho essas nossas coisinhas aqui, o que eu faço? Eu tenho que alterar. Então, se eu passei para o outro lado, no caso negativo, eu altero a minha desigualdade. Por quê? Porque é como se, como eu tinha até falado antes, eu estou multiplicando por menos 1 aqui.
Então, eu altero tanto os sinais quanto a desigualdade. Por isso, por este motivo, que fica x menor ou igual a menos 7 sobre 3. Então, aqui mais ou menos é onde está o 7 sobre 3. Aqui, então, a bolinha fechada está correta, né? Porque ele é menor ou igual. Então, novamente, vai vir para cá. Ele é bem perto aqui do 2, mas não é o menos 2. Novamente, aqui, então, eu trouxe um mapa aqui, né? Para vocês darem uma olhadinha e verem se vocês ficaram com uma dúvida. Às vezes é interessante vocês verem aqui. E também vocês fazerem o próprio mapa mental de vocês, né? Mapa conceitual, como algumas pessoas chamam, porque isso é uma forma muito eficiente de estudo, porque você coloca ali um ponto principal, que no caso aqui é a inequação exponencial, e coloca aos lados, ou enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, você pode ser criativo o suficiente para fazer do jeito que você quiser, e estudar de forma que vocês coloquem os pontos principais, sabe? Então, o que é uma inequação exponencial? Assim como as equações exponenciais, a inequação exponencial são aquelas que apresentam a incógnita no expoente. Então, é a mesma coisa da equação exponencial, só que aqui a gente tem uma desigualdade. Na equação a gente tinha uma igualdade, né? E a resolução de uma inequação exponencial poderá ser dada através das propriedades da potenciação. E lembrando que foi a mesma coisa que eu coloquei no quadradinho ali, nos outros slides, que o f de x igual a elevado a x, lembrando que aqui está errado, né? Somente é crescente quando a é maior do que 1, e f de x é decrescente, né? Quando a é elevado a x, quando o a está entre 0 e 1. Aqui é quando a é maior do que 1. Então, é aquela questão também de função crescente e decrescente, né? Que a gente aprendeu na aula passada síncrona. E antes de resolver uma inequação exponencial, deve-se observar a situação das bases nos dois membros. Caso as bases sejam diferentes, reduza-as a uma mesma base e, em seguida, forme uma inequação com os expoentes. Atente-se às regras dos sinais. Então, lembrando novamente, quando a gente tem uma inequação, a gente precisa que as bases sejam iguais para eu poder fazer que os expoentes estejam nessa desigualdade. Então, que nem os exemplos anteriores, né? Se eu tenho 2 elevado a x ao quadrado maior ou igual que 2 elevado a 0, então x ao quadrado é maior ou igual que 0. Então, quando eu tenho as mesmas bases, eu posso fazer a desigualdade dos expoentes. Na equação, a gente fazia a igualdade dos expoentes, né? Então, os expoentes eram iguais. Aqui é uma desigualdade. Então, tá. Então, aqui ele fala sobre as regras dos sinais, que quando A é maior que 1, mantenha-se o sinal original, e quando A está entre 0 e 1, inverta o sinal. Então, essas regras serão visualizadas nas resoluções que seguem. Então, quando foi as resoluções que vocês viram antes, né? E vocês precisam treinar bastante essa questão de inequação e equação. Vou passar a lista para vocês também. Acredito que a professora vai enviar junto com a aula. Então, façam a lista. Tem um pouco de cada coisa. Tem mais 2 exemplos de equações exponenciais aplicada. E equação não, função exponencial aplicada. E daí tem as equações e as inequações. Ok? Até a próxima aula, gente.